Amém. Não, voltou. Beleza. Bom dia novamente, meus irmãos. Agora no nosso tempo de escola bíblica. Vou trabalhar esse tema que você pode acompanhar aí na projeção de slides. O título é O Drama das Escrituras. Esse título é de um livro que se chama O Drama das Escrituras. Eu vou mostrar ele ao final para vocês, a capa dele. E o subtítulo que a gente colocou para esse tempo das nossas aulas especiais aqui é Teologia Bíblica para o Povo de Deus. Nosso grande objetivo aqui nessas duas aulas especiais desse domingo e do próximo domingo é fortalecer a nossa leitura da Escritura. A gente trabalhar uma melhor leitura, interpretação e interação com o texto da Palavra de Deus. Esse é o grande objetivo, a grande ideia, e a gente vai trabalhar isso a partir desse livro, que é o Drama das Escrituras. Obrigado, minha irmã. Que é o Drama das Escrituras, que é um dos livros que eu gosto bastante. Eu acho que é um dos melhores nessa área para nos ajudar a lermos a Bíblia, a termos uma melhor compreensão da grande história da Bíblia. Então eu te encorajo, é um livro muito bom, te encorajo você, se você quiser, puder adquirir. Ele não é um livro caro, você encontra ele entre 30, 40 reais, às vezes uma promoção 27, 25 reais. Ele está até numa nova edição, mas eu te encorajo, se você tiver tempo e disposição, é um livro muito legal, de uma leitura fácil, muito bom para nos ajudar. Bom, eu quero começar falando então sobre uma coisa que se chamam histórias ordenadoras. Histórias ordenadoras. Vamos lá. Nós precisamos de uma grande história que dê sentido à nossa vida. Uma história que nos dá compreensão sobre o mundo e sobre o nosso lugar nele. São essas grandes histórias, então, que nos explicam o porquê o mundo é do jeito que é e para onde esse mundo que nós vivemos está caminhando. Isso é muito importante nós termos em mente. A gente vive numa época que a gente chama de pós-moderna, em que as pessoas rejeitam grandes histórias em busca de uma autenticidade, em busca de uma originalidade, que na verdade é um desejo de autonomia. Eu não dependo de nada, eu não dependo de uma grande história, eu tenho a minha própria vida e não está inserida e dependente de nada. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, essa é uma perspectiva bastante equivocada, especialmente para a gente como crente, como cristão. A gente precisa de uma grande história que nos informe sobre quem nós somos, que é o mundo, de onde viemos, para onde vamos, esse tipo de questões. Nós precisamos ter ela em mente. Então, a gente precisa perguntar, qual é a história que ordena a minha vida? Esse rapaz aí, Lesslie Newbigin, é uma grande referência em missiologia. Um cara que pesquisou muito a vida inteira sobre a missiologia, né? E ele tem essa seguinte frase muito interessante: qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? Qual a verdadeira história da qual a minha vida faz parte? Então isso é muito interessante porque a gente tem que se enxergar como parte de algo maior. Nós não somos o todo da existência. Nós estamos inseridos em algo que é maior, tá bom? E aí, a nossa resposta a essa pergunta, a qual é a nossa história, vai afetar diretamente todos os aspectos da minha vida. Como eu me relaciono com outras pessoas, como eu me relaciono com a religião, como eu me relaciono com a política, como eu me relaciono com a arte. Em todas as esferas da nossa existência, a resposta para essa pergunta vai afetar. Uma coisa que eu não mencionei antes, fique à vontade para
contribuir perguntando ou dando a sua colocação. A gente vai seguir esse estilo mais expositivo aqui da aula, mas fique à vontade, levante a mão e a gente consegue ter essa interação maior. E ao final, se você quiser fazer perguntas também ao final, fique à vontade, tá bom? Ok. Então, eu só posso responder essa pergunta, o que devo fazer, se eu puder responder a pergunta anterior. De qual história eu creio que eu faço parte? Eu só consigo responder o que eu, como ser humano, devo fazer com a minha vida e da minha vida se eu entender de qual história eu faço parte. Talvez uma ilustração que não dá conta de ilustrar tudo, mas pense da seguinte forma. Por exemplo, num jogo de futebol. O jogador ele tem que enxergar que ele faz parte de uma grande história de um clube. Ele é parte de algo maior do que ele. E ele desempenha a sua função como jogador a partir do momento em que ele percebe que ele é o atleta que está defendendo um clube. Porque se ele não entende isso, por exemplo, eu jogo no São Paulo, eu sou jogador do São Paulo. Imagine que o São Paulo vai jogar contra o Palmeiras. Se o cara não se entende como jogador do São Paulo, ele pode muito bem pegar a bola e fazer um gol a favor do Palmeiras. Ou seja, ele precisa entender a história maior da qual ele faz parte para poder viver a vida. Não é uma ilustração que carrega, né, consegue dar conta de toda a ideia, mas só para a gente começar a entender um pouquinho disso. Ok, com isso em mente, com essa pequena introdução, a gente precisa se questionar. Qual é a fonte? Perceba, qual é a fonte? A gente ainda não está falando da história em si, mas qual é a fonte da história fundamental que deve orientar a existência de nós cristãos? Qual é a fonte dessa história? A Bíblia, está aí. A Escritura Sagrada é a fonte dessa história. A Bíblia conta uma grande história. E talvez esse seja o grande ponto que eu quero que vocês percebam comigo. A Bíblia é uma grande história. Guarda isso no seu caderno, na sua mente, no seu coração. A Bíblia é e conta uma grande história. Então, o papel da Escritura é o seguinte, e aí eu trago uma citação dos autores do livro base aqui das nossas aulas, o Drama das Escrituras, que é o seguinte: a Bíblia fornece a história básica de que precisamos a fim de entender o nosso mundo e viver nele como povo de Deus. Se eu me digo cristão, seguidor de Jesus, filho de Deus, mas eu não conheço a palavra que esse Deus me deu para orientar a minha existência e eu não consigo ter uma boa interação com a Escritura, a nossa própria, o que a gente chama de vida cristã, vai ficar deficiente. A gente não vai ter uma boa compreensão de Deus, a gente não vai ter uma compreensão sobre o Evangelho, a gente não vai ter uma compreensão do nosso papel nisso, de como a gente é alvo de Deus e qual é o nosso papel como cristãos. Tudo fica deficiente. Então, a gente precisa compreender de uma forma saudável e correta a Escritura, porque ela nos fornece essa história básica para nós entendermos o mundo e entendermos a nossa parte nele como povo de Deus. E a nossa defesa, então, como cristãos, é que a Bíblia é a história verdadeira do mundo. A Escritura fornece para a gente a história verdadeira da nossa existência. De um Deus criador, da existência do pecado, da salvação em Jesus Cristo e da nossa esperança eterna. Sendo bem simples e bem direto. Ela fornece a história verdadeira do mundo, da nossa existência. Tudo bem até aqui? Alguma questão? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos seguir. Agora sim, nós vamos entrar na pergunta: qual é a história? Vimos que a fonte é a Bíblia. Agora, qual é a história que a Bíblia conta?
que ela está narrando para a gente? Essa é a nossa grande questão que nós vamos trabalhar a partir de agora e especialmente com mais detalhes no domingo que vem, na próxima aula. Ok, por isso eu quero propor que nós temos que ler a Bíblia com uma ferramenta chamada teologia bíblica. É fundamental termos uma leitura correta da Escritura, como eu já mencionei aqui. E a ferramenta muito importante para isso é a teologia bíblica. Vamos pensar sobre o que é teologia bíblica. Teologia bíblica não é uma teologia que sai da Bíblia. Não é, apesar de ser verdade a nossa teologia ter que sair da Bíblia, a gente não pode ter a ousadia de pensar sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo fora da Escritura. Essa é a ideia básica, porque ela fornece a história básica. Mas o ponto não é esse. A ideia aqui, esse termo teologia bíblica, é o seguinte, acho que eu tirei aqui, mas tudo bem. É porque nós temos um risco na nossa leitura da Bíblia, que é ter uma leitura picotada da Escritura. Isso é algo muito comum. A gente muitas vezes é educado, assim, ao longo do tempo, de ter uma leitura meio que picotada da Escritura. A gente corta ela assim e não consegue enxergar a grande história. A gente pega os pequenos fragmentos ali e tenta... Não tem uma interação tão correta e tão abrangente e tão relevante, talvez, da Escritura. Então, nós podemos ter essa tendência de ler a Bíblia picotada. Eu abro aqui e tento ver o que Deus está falando comigo hoje. É lógico que Deus faz isso mesmo, Ele fala com a gente, às vezes, dessas formas mesmo. Mas o ponto aqui que eu quero colocar é que a gente tem que ter uma grande compreensão da grande história que a Bíblia conta, tá bom? É uma boa forma de colocar um texto fora de contexto, porque muitas vezes é verdade, a gente pega o texto, abre, a gente não entende muito bem o contexto dele, ou a gente abre meio que aleatoriamente, vai meio que pescando, coisas assim, mas sem entender a grande história. É mais ou menos essa a ideia. Aí eu trago uma citação dessa moça, tem um livro dela que está aí no final para a gente ver, Antônia Leonora van der Meer. É muito interessante essa frase dela, onde ela diz o seguinte: a Bíblia não é uma enciclopédia a ser consultada quando temos interesse num assunto religioso ou uma bateria, um conjunto, no caso, de textos isolados para defender certa doutrina, nem uma coletânea de oráculos místicos pelos quais satisfazemos nossa curiosidade sobre o futuro. É isso aqui que eu quero dizer com essa leitura picotada da Bíblia. A gente tem uma abordagem, vamos ver o que ela está falando ali sobre algum assunto da religião, ou vamos defender certa doutrina e eu vou fazer um catadão de vários textos para tentar provar isso, ou tentar ver palavras místicas sobre o futuro, meio que isolado, de uma forma meio aleatória. É isso aqui que a gente coloca como essa leitura picotada da Bíblia. Ok, com isso colocado, a gente faz mais uma pergunta. Vocês estão vendo, a gente está fazendo essa aula com base em algumas perguntas, que a gente vai tentando responder. A pergunta então é, afinal, já que não é saudável que eu tente fazer essa leitura aleatória e picotada da Bíblia, qual é a forma correta pela qual eu devo lê-la e apreciá-la? Agora sim, a gente vai para a ideia da teologia bíblica. Teologia bíblica de uma forma muito simples, existem muitas formas da gente definir, formas mais complexas, mais rebuscadas da gente colocar isso, mas eu acho que essa aqui é uma definição simples, direta e que dá conta do recado para a gente entender. Que é a seguinte: teologia bíblica é um exercício de ler toda a Bíblia como uma grande história coerente. Vou reforçar. Teologia bíblica é o exercício de ler toda a Bíblia como uma grande história coerente. Então, para ler a Bíblia, nós precisamos de toda a Bíblia. A gente não pega só trechos ou livros, a gente precisa da mensagem toda da Escritura. E é esse exercício de lê-la de forma a contar uma grande história, um grande drama, daí o drama
das Escrituras e que essa história ela é coerente em si mesma. E isso é algo básico na nossa forma de contar histórias. Por exemplo, um filme. Um filme, ele conta uma história. E essa história, para esse filme fazer sentido, ele tem que ser coerente. Tem que ter uma ordem. Essa grande história que tem ordem, que tem coerência, que tem sentido em si mesma. Então, é essa a nossa ideia. Que nós devemos ler a Bíblia como uma grande história, toda a Bíblia como uma grande história coerente. E eu trago uma citação agora do Bernardo Shaw. Você pode ler para a gente, pastor Neto, a citação? É verdade, perdão. Muito longe de formarem um compêndio de proposições abstratas, as Escrituras são um relato de como o Criador de todo o cosmo conduziu a história humana, entrando Ele mesmo nessa história para se revelar e redimir sua criação. Obrigado. Olha que interessante essa citação caminhando nessa linha do que eu estou colocando aqui para a gente. A Bíblia, ela não forma um compêndio, um conjunto de proposições abstratas sobre religião. Não é sobre isso a grande história da Bíblia. Elas são um relato, elas são uma história. Uma história do quê? De como o Criador, como eu falei mais cedo, quando a gente estava no sermão aí de Salmo 132, na primeira página da Bíblia, na primeira frase, Deus é apresentado como Criador. Então é o relato, a história de como o Criador de todo o cosmos, ou seja, de todo o mundo, de todo o universo, ele conduziu a história humana. E desde o início nós vemos essa interação entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, o ser humano. E isso envolve Deus entrando nessa história. Aquele véu que eu falei, rasgando. Deus está entrando nessa história para se revelar e para redimir. Redimir significa resgatar. Resgatar a criação. Essa é a grande ideia. Então, a partir disso, mais uma citação agora dos autores do livro, o Drama das Escrituras, reforçando essa perspectiva, é que a Bíblia não é uma mera junção aleatória de história, poesia, lições morais e teológicas, promessas confortantes, princípios de orientação e ordens. Tudo isso está na Bíblia mesmo. A gente tem tudo isso na Escritura. A gente tem história, a gente tem poesia, a gente tem lições morais, a gente tem promessas, a gente tem lições teológicas, a gente tem princípios de orientação, a gente tem mandamentos e ordens. Tudo isso está na Escritura. Só que o ponto é, será que eu leio isso de uma maneira aleatória, sem muito sentido, sem perceber como as partes contribuem para o todo? É bom? A ideia é que não, isso não é bom. Em vez disso, então, seguindo, a Bíblia é essencialmente coerente. Todas as partes da Bíblia precisam ser compreendidas no contexto do enredo único. É que a gente chega num ponto importante. A gente entender as partes da Escritura no contexto maior, que é o enredo único. E a gente vai trabalhar isso melhor a partir de agora, a partir da figura do drama do teatro. É por isso que o nome do livro e das aulas é o Drama das Escrituras. Porque é uma forma muito legal, muito boa e muito saudável da gente compreender a grande história da Bíblia é enxergá-la como uma grande história, como um grande drama. Grandes histórias, como as peças de teatro, elas são divididas no que a gente chama dos atos. Eu lembro, pelo menos quando eu era pequeno, naquelas apresentações da escola, dos teatros e tal, aí era o primeiro ato, o segundo ato, esse tipo de coisa. Os dramas do teatro, as histórias do teatro, eles são divididos em atos, em partes. A gente pode chamar também de capítulos, se fosse um livro. Mas essa metáfora para a gente entender do teatro é muito legal, de pensar na escritura como tendo atos, partes, capítulos que contribuem para essa grande mensagem. E normalmente são 5 partes, a gente vai ver isso. Mas como a gente vai
perceber também, para a gente abordar escrituras, é legal a gente adicionar um sexto ato, uma sexta parte, para a gente entender isso. Mas indo para os 5 atos, a gente vê o seguinte. No primeiro ato, nós vemos que o autor da peça ou do livro, ele vai nos dar as informações contextuais, o contexto. Para a gente entender algo, é bom que a gente tenha o contexto, a base, para a gente compreender o que vem depois. E o que é que envolve essas informações contextuais? Os personagens, o ambiente, a base para a história. Ou seja, qual que é o acontecimento básico para o que vem adiante. Esse é o primeiro ato. No segundo, nós vemos o conflito central, o conflito base da história. Na primeira parte ali a gente vê que está tudo bem, está tudo caminhando legal, só que na segunda parte a gente vê que algo ruim acontece que vai acabar com a ordem e com a paz daquele primeiro cenário. Essa é a ideia. No ato 3, nós vemos então a intensificação desse conflito, ou seja, os desdobramentos desse conflito. A base, depois o conflito, que vai bagunçar aquela base, e depois os desdobramentos, o que acontece por causa desse conflito central. Ok, então nós temos o ato 4, que é o que a gente chama de clímax. Todo mundo aqui entende o que significa clímax dentro de uma história? Para a gente pensar juntos nessa ideia, nós vamos pensar no clímax como uma virada de chave na história. Aquela mudança, assim, muito importante na história, esse é o clímax. E a gente vai pensar nele aqui de uma forma mais detalhada um pouquinho. Se você perceber aí nesse gráfico, a gente viu a história anterior, que seria ali os atos 1, 2 e 3. Tudo isso que vem acontecendo, a base, o conflito, o que vai acontecendo depois, e aí a gente chega no que a gente chama de clímax. O clímax é o ponto alto do que veio antes. A história anterior, ela encontra no clímax o seu ponto alto, o acontecimento mais chocante ou mais importante para a história. Só que o clímax, ele não é a parte final da história. Ele é o ponto alto. Mas a partir do clímax vem uma história posterior, algo que acontece depois dele. Ou seja, ele funciona tanto como o ponto alto, o auge do que veio antes, como a própria base do que vem depois. Então, por isso essa virada de chave. Ele é tanto o topo quanto a base. O topo para o que veio antes e a base para o que vem depois. Tudo bem até aqui? Quando ele encontra os irmãos. O conflito central na história de José é quando ele é vendido. A base ali, por exemplo, é aquele relato inicial da vida dele com os irmãos, com o pai. Só por favor, repete a pergunta dela, aí você responde Tá. para os irmãos de casa. Tá. Ela perguntou se na história de José, o clímax seria quando ele ou é vendido ou quando ele encontra os irmãos. Aí a resposta é que o clímax é quando ele encontra os irmãos, porque ali é o ponto alto de tudo que veio antes, essa virada de chave, e a partir dessa virada de chave acontece a ida dos irmãos e da família para o Egito, e a gente ainda vê muitos capítulos de Gênesis e também do Êxodo depois, que são consequência desse encontro. Então é essa a ideia. Ok. Então, com isso estabelecido, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação ainda? Não? Ok. Agora o quinto ato, né? A gente trabalhou os primeiros 4. O clímax, agora a gente volta para o quinto ato, que é a resolução da história. É quando o conflito é cessado, as coisas são consertadas,
a conclusão, quando tudo vai se acertar na história. Então, é mais ou menos essa a ideia, ok? E agora a gente vai aplicar isso à Bíblia. Como que a gente consegue compreender a grande história da Bíblia à luz disso? Primeiro ato, Deus estabelece o seu reino, que é a criação. E esse é o contexto. Você percebe que lá nós temos as informações básicas da história? Nós temos a apresentação dos personagens. A gente vai trabalhar isso. Eu vou me segurar para não falar tudo, porque a gente vai trabalhar isso com mais detalhes e com mais profundidade na aula que vem. Mas nós temos os personagens, Deus, o ser humano. Nós temos o ambiente, a criação, mais especificamente o jardim do Éden. Então, nós temos essa ambientação na história. E temos a história base, que é de harmonia, de paz entre Deus e o homem. E nós temos, então, a segunda parte, o ato 2, que começa ali a partir do capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 1 e 2 a gente colocaria aí como o primeiro ato, né, da história, o primeiro capítulo. E o ato 2 já aparece no capítulo 3 de Gênesis, que é o conflito central. É quando acontece a rebelião no reino. Deus é o rei ali daquele mundo que ele criou. Ele é o que manda, ele é o governador, ele é o criador de tudo. Os homens são, o ser humano, Adão, Eva ali, são os servos desse rei. Mas acontece uma rebelião, um conflito central que a gente costuma chamar de queda. A queda do homem, né? Que é quando o homem vai se chocar com Deus, a partir da tentação de Satanás. Então acontece essa rebelião, o choque. A história base foi rompida. A paz e a harmonia foi rompida ali no ato 2. E no ato 3, a gente pode colocar como a escolha de Israel. O rei, que é Deus, escolhe Israel. Ali a partir de Abraão, Isaac, Jacó e depois as 12 tribos, que é onde a gente vê tanto o início da redenção, do resgate, desse movimento de Deus de restaurar as coisas, quanto a intensificação do conflito. Se a gente volta lá, a gente colocou que o ato 3 é a intensificação do conflito. E a gente vê justamente isso. Basta a gente ler, por exemplo, pequeno exemplo, 1º e 2º Reis, ou 1º e 2º Crônicas. A gente vê o povo cada vez mais perdido em pecado, em idolatria, em imoralidade, vai chegar ao ponto do exílio, eles são expulsos da terra, mas ao mesmo tempo que está acontecendo todo esse movimento de intensidade do pecado, de intensidade da rebelião, a gente vê Deus agindo para trazer salvação, para trazer resgate, para todos esses tipos de coisas. Então a gente vê essa via de mão dupla. A gente vê tanto redenção, salvação, quanto a intensificação do conflito entre Deus e o ser humano ali nas páginas da Bíblia. E no ato 4, a gente começa a perceber a mudança, a virada de chave, que é o clímax, é o ponto alto de tudo que veio antes, é o cumprimento de tudo que veio antes. E qual é esse cumprimento? É a vinda do rei, a vinda de Jesus. É o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, entrando no mundo que ele deu para os homens para começar a resolver aquele conflito inicial. Então, a gente vê essa redenção, essa salvação, esse resgate de tudo, esse Deus consertando as coisas em Jesus. Isso é muito importante. Um texto que é muito conhecido e muito bom para nós pensarmos isso, em Jesus como o ponto alto da história bíblica, o clímax da história bíblica, é Lucas 24. Jesus está ali andando com aqueles 2 discípulos, ali no caminho que vai para Emaús, e aí os caras ficam, nossa, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. O profeta que a gente achava que ia trazer o reino de Deus, que ia restaurar o reino, ele morreu.
a gente está sem esperança. E aí Jesus fala, não é possível, vocês são muito tardos, muito devagares em entender, gente. Não. E aí ele começa a expor as Escrituras. E ele começa ali com a lei de Moisés, ele passa pelos Salmos e pelos profetas, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, e ele fala, tudo isso aqui se cumpre nesse aqui que está falando com vocês. Se cumpre em mim, ou seja, ele está falando para aqueles caras ali, de uma outra forma, eu sou o clímax, eu sou o ponto alto de tudo que vocês vêm lendo ao longo da vida de vocês no Antigo Testamento. Então Jesus é o ponto alto de toda essa grande história. E aí a gente vai para o Ato 5, que é quando a gente propaga, a gente avança, proclama a notícia, o evangelho, a boa nova desse rei. E é aqui que a gente começa a se enquadrar e se fazer parte dessa grande história. Porque é a missão da igreja. É a resolução, é o início da resolução do conflito. Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele traz salvação, e a tarefa da igreja ao longo de todos esses séculos, desses 2 milênios pós-Jesus, é anunciar, é proclamar como as pessoas podem participar e serem alcançadas por essa grande história, por esse Jesus que é o cumprimento da grande história. Nossa missão é trazer a resolução. Quando a gente proclama o evangelho e a pessoa se converte e recebe o evangelho e começa a seguir a Jesus, se torna um discípulo de Jesus, o que está acontecendo é uma resolução do conflito na vida dela. Aquele conflito com Deus, com as outras pessoas também, com a forma como ela vive no mundo, ela começa a ser solucionada, essa resolução para a vida dela. Por fim, a gente viu que na ideia ali dos atos são 5 normalmente, mas é legal a gente adicionar mais um ato. E qual é? É o 6º ato que fala sobre a volta do rei. A gente ainda espera a conclusão completa dessa história, que é quando Jesus retornar. Jesus foi aos céus, mas ele disse que ele retornaria. Ele voltaria para o seu povo. E ali ele iria concluir toda essa grande história. Ele iria trazer o final dos finais, né, dessa história, a conclusão de tudo com o seu retorno. Então essa é a grande ideia. Esse aqui é o microfone? É bom, né? Eu gostaria que o senhor confirmasse, não sei, a especificação, uma especificação maior do 4º ato, que é o clímax. Seria a ressurreição de Jesus o ponto alto de toda essa história? Porque a Bíblia diz que a nossa fé seria vã se Jesus não ressuscitasse. Isso. Aí, ali fala de clímax, mas o ato, o acontecimento que realmente representa esse clímax, seria a ressurreição de Jesus? Legal. Gostei muito dessa perspectiva. Eu diria que a ressurreição de Jesus é o clímax do clímax. É o ponto alto do ponto alto. É basicamente isso. Porque, por exemplo, o ministério de Jesus, vamos pegar por base o Evangelho de Marcos. Logo no verso 15 do 1º capítulo, Jesus ele já começa a proclamar, olha, se arrependam, recebam o Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. Ou seja, todo o ministério de Jesus, a gente pode dizer que é esse clímax, a vida dele, a morte dele. Mas o ponto alto do ponto alto, o clímax do clímax, o auge do auge, o ápice do ápice, como foi bem falado, é a ressurreição. É o topo do topo do topo da grande história, é a ressurreição de Jesus mesmo. Muito legal. Mais alguma questão? Ah, tá. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pergunta. Quer fazer ali?
Não, eu só fiz um comentário aqui para minha mãe e ela tá mandando eu compartilhar. Que eu estava pensando aqui que se a gente parar para analisar, Jesus foi a vinda de Jesus, né, a chegada do rei foi o clímax até humanamente falando, porque a história é dividida entre os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo, né? Quando ele veio foi tipo marco zero assim, e a gente começou a contar de novo, né? Não, exatamente, que legal. Até para os descrentes, né? Para o povo que não segue a Jesus, a história é marcada por Jesus, exatamente isso. A história é dividida, o que veio antes dele e o que veio depois dele. E isso é muito impressionante, né? Como pode Jesus ali na Galileia, na Judeia, a província mais problemática ali da época do Império Romano, e essa mensagem ela alcançou o mundo inteiro. E 2000 anos depois nós temos bilhões de pessoas que seguem ele. Isso é muito impressionante. Mostra o poder de Deus e como o Evangelho é poderoso e maravilhoso, né? Humanamente falando, né, para aquelas pessoas, como seria improvável, né? O movimento daqueles judeus ali que começou e tomou o mundo, né? Isso é muito legal, é muito bonito mesmo de ver. Mais um ali, só o microfone chegar. Isso. Não, mas Gálatas 4:4, né? Fala que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. E eu acho isso tão incrível. E a ideia da plenitude dos tempos é justamente essa, do clímax, do ponto alto. No cumprimento de tudo que veio antes, veio o ponto alto da história, que é Deus enviando Jesus. Isso é fantástico, é maravilhoso mesmo. Isso é muito legal. Gálatas 4:4. Ok, vamos então para as nossas considerações finais dessa aula introdutória. A partir da aula que vem, né, a gente vai trazer mais detalhes, a gente vai poder discutir com mais profundidade todos os detalhes desses atos, do ato 1 até o ato 6. Mas por hoje, com essa introdução, a gente pode pensar o seguinte: o drama das Escrituras conta a história bíblica de redenção como uma narrativa unificada e coerente da obra contínua de Deus em seu reino. Se a gente sair com isso aqui hoje gravado no nosso coração e na nossa mente, já vai ser ótimo, já vai ser muito bom. O drama da Escritura conta a história da redenção, da salvação, como uma narrativa unificada e coerente. Em uma linguagem talvez que a gente já tenha visto mais, ou talvez, a ideia é que a gente pode pensar na história bíblica também como criação, queda, redenção, consumação. Acho que essa é uma forma mais comum da gente ouvir por aí, né? Então, criação, o conflito, a resolução e a consumação. Essa aqui é uma forma mais detalhada da gente abordar, né? Com 6 atos. Ok, esse é um trecho maior do Bernardo Shaw, que ele vai trabalhar justamente a ideia de como a minha resposta àquela questão inicial de qual história eu faço parte ou como eu me percebo dentro dessa história vai afetar a nossa vida. Com quem está o microfone? Você pode ler para a gente o trechinho ali? Quem conseguir aí pode ler. Se não concebermos o cerne da mensagem cristã a partir do contexto, todo o abrangente do enredo bíblico, cometeremos o sério erro de reduzir o Evangelho a algo menor do que ele realmente é. E quando isso acontece, toda a nossa vida fica comprometida. Nossa visão de Deus se torna limitada, nossa percepção sobre nós mesmos se distorce, nossos relacionamentos perdem o norte.
Nossa maneira de entender a vocação cristã se empobrece e nosso envolvimento no mundo, seja na esfera profissional, social, política, cultural, ambiental ou econômica, perde completamente o sentido. Obrigado. Eu acho que essa frase, essa citação, ela resume muito bem o que a gente trabalhou aqui. A gente não pode ter uma perspectiva reducionista sobre a Escritura, sobre o Evangelho. Isso que o pastor Neto tem falado, né? O Evangelho é para nós também. Por quê? Porque o Evangelho é a nossa história. O Evangelho de Jesus não é algo somente que nós anunciamos para os que não creem e é isso. Não, o Evangelho é uma história, é a nossa história, que a gente foi alcançado, que a gente continua vivendo. É essa ideia. Então a gente ter essa leitura mais abrangente, percebendo essa grande história de Deus conosco, com seu povo e com o mundo, é muito importante para a gente não empobrecer a nossa visão sobre todas essas questões. Então, resumindo e talvez já dando um spoiler, né, para a aula que vem, a gente pode resumir o drama bíblico como o seguinte. A Bíblia narra a missão de Deus de restaurar a criação, muito importante isso aqui. Israel foi escolhido com esse propósito, sendo luz para as nações, mas falhou em sua vocação. Jesus, então, assume essa missão, vence o pecado e inaugura a nova criação. Após a sua ascensão, ou seja, o seu retorno aos céus, a sua subida aos céus, ele confia à igreja a continuidade dessa missão. Hoje, entre o Pentecostes, aquele momento ali narrado em Atos 2, em que o Espírito desce sobre o povo, ou seja, entre o Pentecostes e a sua volta, a tarefa central do povo de Deus é testemunhar o senhorio de Cristo sobre toda a vida, enquanto nós aguardamos o seu retorno. Esse é o nosso resumo e talvez o spoiler aí para o que a gente vai trabalhar com mais profundidade na aula que vem. Aqui eu trouxe algumas referências para a leitura. Esse primeiro é o próprio livro, né, que é a base, o Drama das Escrituras, que vale muito a pena. Ele está com uma nova capa, nova edição, agora é azul. Você pode encontrar no Mercado Livre, Amazon. Se você quiser ler, é muito bom, eu indico bastante. Acho que faz muito bem para te enriquecer nisso daí. Essas citações que eu trouxe do Bernardo Shaw é desse outro livro, O Enredo da Salvação, muito legal também. E a citação da Antônia Leonora é desse livro aqui, fino, bem fininho, pequenininho, sobre estudo bíblico indutivo. Ou seja, como você pode pegar a Bíblia e começar a estudá-la e entendê-la de uma forma mais saudável, que é muito legal também, vale muito a pena. Então, essa é a nossa aula de hoje. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma posição ali? Alguém pode levar o microfone? A gente tem mais alguns minutos aí para a gente poder bater um papo aqui, ter uma interação legal. Voltando um pouquinho para aquele texto anterior, Aqui. aquele resumo do autor, Esse aqui? que fala sobre Israel falhando. Esse aqui. Então, isso aqui pode ser até meio perigoso, porque diz assim, Israel falhou em sua vocação. Jesus, então, assume essa missão. Uhum. É como se fosse uma reação de emergência, um plano B. Sim. Então, eu creio que o principal papel que os santos do Antigo Testamento cumpriram, um deles seria clamar a Deus dia e noite para que houvesse este clímax, que Deus enviasse a redenção. Sim. Muito legal isso daí, isso é verdade mesmo. É um risco que a gente corre, que muitos autores cometem, na verdade, de pensar em Jesus como um plano B. Não é essa a ideia aqui, de que Jesus foi o plano B para dar conta do que Israel não deu conta. Não é essa a ideia. Essa é uma forma da gente expressar a história, mas que tem esse risco mesmo. Jesus, desde sempre, é o plano A. Ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, ele é de fato o plano A.
Então essa é uma forma da gente expressar esse aspecto mais literário do drama, mas é uma colocação muito verdadeira mesmo, esse papel deles de clamarem, Senhor, envia essa redenção mesmo. Joia, muito legal. Eu acho que a ideia do autor, sem querer defendê-lo, claro, é que, já defendendo então, é que Deus designou Israel para a luz, para as nações. Né? A gente sabe disso. Então, por conta do pecado, eles não cumpriram. Então, Jesus não entra em cena como um plano B, mas já estava escrito. Mas a história é que Deus designou então Israel para ser luz para as nações. Isso. E desde o Antigo Testamento a gente vê que não seria apenas Israel. A gente vê na própria genealogia de Cristo que não tem ali só judeu. Então a ideia é que por conta do pecado, o Jesus então, que é o segundo Adão, ele entra em cena, mas não sendo um plano B. Isso. Mas que por conta do pecado de Israel. Muito legal isso daí, porque é justamente isso. Israel é apresentado como, lá em Êxodo 19, quando Deus vai entrar em aliança com Israel, olha, vocês vão ser luz para as nações, vocês vão ser meus sacerdotes no mundo, vocês devem abençoar o mundo. Aquela ideia de Abraão, de abençoar todas as nações, Israel deve carregar isso, essa ideia. Mas se a gente percebe em Deuteronômio, por exemplo, quando vai haver ali os últimos discursos de Moisés, ele mesmo fala, olha, vocês não vão dar conta, cara, vocês vão pecar, vocês vão abandonar o Senhor. Ele já, desde antes, falou, olha, vocês não vão carregar essa vocação, essa missão de ser luz para as nações ao fim. Vocês vão pecar, vocês vão tropeçar. No futuro, aí lá em Deuteronômio 30, é prometido um futuro em que Deus resolveria as coisas. Então, boas contribuições. Acho fantástico essa colocação de ter uma visão da Bíblia como um todo, né? E no Velho Testamento eu acho que a gente tem falhado um pouco em estudá-la, né? Pelo menos da minha parte, né? Mas eu tenho sido desafiada porque o Velho Testamento ele mostra muito como Deus vê o pecado e como é grave, né? Então a gente vê até umas cenas assim que chocam um pouco, né? Assim, de ver como Deus considera realmente muito grave o pecado, né? E as consequências do pecado no Velho Testamento eram muito graves, né? E eu acho que eu li um pouco sobre isso e o autor falou que isso é para apontar a graça de Deus quando veio Jesus, né? E como a ira de Deus foi realmente jogada toda em cima de Jesus em relação ao pecado, né? Então que o Velho Testamento é importante para a gente perceber que Deus é um Deus justo e um Deus que realmente se ira contra o pecado. E ele não é só um Deus de amor, né? E eu acho que hoje, no pós-modernismo, a gente está enfatizando muito realmente o amor de Deus e a gente não enfatiza mais a justiça de Deus e a ira de Deus. Então, quando a gente olha a Bíblia como um todo, a gente vê que realmente Deus, ele é esse Deus, como você falou. Se a gente não vê a Bíblia como um todo, a gente não tem uma visão correta de quem é Deus. Sim. Né? Ele é o Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça, né? Legal. Sobre isso, eu acho que duas colocações que a gente pode fazer, que na aula que vem a gente vai trabalhar bastante sobre o Antigo Testamento e qual o papel dele para a gente entender a Bíblia e Jesus e a igreja, todas essas coisas. Vai ser bem legal para isso. Tanto é que a maior parte da Bíblia é o Antigo Testamento, né? Então, é muito bom para a gente poder compreender isso. E também essa questão do amor de Deus, eu diria que hoje, nessa perspectiva mais pós-moderna que a gente vive, o que os outros falam, né, sobre o amor de Deus não é nem uma perspectiva bíblica sobre o que é o amor de Deus, né? É uma perspectiva de Deus, uma ideia abstrata de Deus, que ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu quero viver. E enquanto o amor de Deus na Bíblia é um amor perdoador e transformador, né? Então, eu acho que são duas colocações legais para a gente
colocar. E isso que a Janine disse nos faz ter a interpretação correta do Antigo Testamento. Isso. Porque as pessoas pensam e continuam pensando que o Antigo Testamento mostra o Deus mau, o Deus que pune, mas sempre foi graça. Uhum. Antigo Testamento é graça, Novo Testamento é graça e sempre foi graça. Sim. O fato de Deus tirar o povo do Egito, isso não é graça? É. Então, a leitura da Bíblia, da Escritura, como essa única história, nos faz olhar para o Antigo Testamento como também parte. Às vezes a gente parece que até tira o Antigo Testamento como se o Novo Testamento tivesse uma certa importância a mais do que o Antigo Testamento. Sim. Mas o que diz... Hoje nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo, né? Oi? Nós lemos o Antigo Testamento hoje em dia à luz do Novo Testamento. Né? Isso. Eu acho que é um movimento duplo. A gente lê o Antigo à luz do Novo e o Novo à luz do Antigo. Como que tudo isso interage, né? Então a gente não consegue ter a gente tem que ler a Bíblia toda como escritura cristã. O todo como a palavra de Deus para nós. E eu só consigo entender, por exemplo, corretamente as questões do Antigo Testamento à luz do que Jesus fez, à luz do ensino do Novo Testamento. Da mesma forma, eu só consigo compreender a missão de Jesus, o papel dele como o clímax que a gente falou, a pregação da igreja, à luz do que foi prometido no Antigo. Então é um movimento que a gente vai fazendo junto, né? Ao mesmo tempo. Interligado. Isso. Exatamente. 11h27, mais alguma pergunta? Dá tempo de 3 minutinhos, né? Que a gente tem ainda. Mais alguma colocação, tal? Ou a gente pode... Podemos encerrar, então, no mesmo horário, no mesmo dia. Na semana que vem nós estaremos aqui juntos, reunidos. A Débora até deu uma ideia aqui, que o seminarista Raul vai presentear a gente com um dos livros. Não, mas brincadeira. Quem veio hoje, nós vamos providenciar um daqueles livros que ele mostrou ali. E aí nós vamos fazer algumas perguntas. Então, quem veio hoje e vier na semana que vem, vai ter o direito, então, de responder algumas perguntas e ganhar um daqueles livros que ele indicou. Coloca lá, Raul, para a gente ver. Aqui. Nós vamos pensar em um desses livros, especialmente o Drama das Escrituras, que é a nossa aula, né? Então, não. A seminarista aqui que já foi, não vai poder, então. Já que você deu a ideia, você se exime, então, disso. Vamos ficar de pé, então? Vamos orar? Quero convidar, então, a Débora para orar por nós, agradecendo a Deus pela vida do Raul, que esteve conosco. Aqui, nesse momento, vai estar até o final do mês também. Senhor, muito obrigada por essa manhã, obrigado pela vida do Raul, da sua esposa, que estão conosco esses dias, que o Senhor continue capacitando e usando a vida dele para nos ensinar e nos edificar, Deus, nesses dias. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor deixou ela para nós como guia, como revelação de quem o Senhor é, e nós pedimos que o Senhor continue derramando sobre nós espírito de sabedoria e revelação, para que a gente cresça no conhecimento do Senhor, no entendimento da tua palavra, e assim possamos amadurecer na fé, Deus. Continua conosco no resto desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Muito bom esse tempo com vocês. Deus os abençoe.